Olá, meus amigos, irmãos de jornada, eu espero que estejam todos bem. Hoje eu vou trazer um assunto aqui que me foi intuído sobre a nossa programação, a programação que nós assistimos, não a nossa programação de vida, né? O que nós assistimos nas redes sociais, nos telejornais, né? E a influência espiritual. Vou começar aqui com vocês com a resposta dos espíritos para Kardec, né, quando ele pergunta, né, de que maneira os espíritos nos influenciam. E uma das respostas é que nós somos influenciados espiritualmente mais do que imaginamos. E aí eu peço para vocês para guardarem essa informação, porque daqui a pouco eu já vou trazer um link aí com essa resposta dos espíritos, tá? Primeiro eu quero perguntar a vocês se quando vocês sentam na frente da televisão para assistir um telejornal, se vocês estão preparados emocionalmente para aquilo que vão assistir. E por que eu pergunto isso? A televisão, né, as redes de televisão, elas têm uma função que não é informativa, né? Eu acredito que muitos de vocês já saibam disso. Ela não traz informação por informação, pela simples informação. Ela traz algo que tenha ibope, que cause impacto para ter mais ibope. Essa é a função. É esse o objetivo, não é te informar de que lá naquele país está tendo uma guerra. Não. Ela quer causar um impacto. E esse impacto nos afeta, né, diretamente quando não estamos preparados, nos afeta diretamente, nos causando o medo. O medo. Não medo pura e simplesmente de que uma guerra aconteça aqui no nosso país, que algo de ruim nos aconteça, mas um medo de forma ampla, um medo da vida, um medo de sair às ruas, um medo de que nos aconteça algo ruim. E esse medo é um móvel, também muitos de vocês já devem ter ouvido isso, para que a gente compre, né? Consuma aquilo que eles anunciam, né? O telejornal tem essa função. Causa um medo, que é um móvel, para que a gente compre, consuma cada vez mais. Mas agora eu venho trazer um outro aspecto desse medo. O medo é uma porta, é um portão escancarado para as influências negativas, influências espirituais negativas. Nós estamos rodeados de espíritos, como foi respondido a Kardec, diariamente, minuto a minuto. Só não percebemos, mas somos. E essas influências negativas, tá? Claro, nós temos os nossos espíritos, nós temos espíritos de luz, nós temos nossos amigos que querem, né, o nosso progresso, que nos ajudam na nossa evolução. Lógico, temos, talvez em tamanho até maior, né? Em quantidade maior. Mas esses espíritos negativos têm acesso a nós por essas emoções, por esses sentimentos mais baixos, que é, né, a culpa,
vergonha, o medo. Tá? E aqui eu tô só focando, né, na programação que nós assistimos, na programação da TV, naquilo que nós rolamos na tela, né, ali nas redes sociais também, tá? E depois eu vou falar um pouquinho disso. Então, e aí a influência espiritual se fortalece, ela consegue nos penetrar através dessas emoções de frequências mais baixas. E aí elas começam a nos manipular, mesmo que muitas vezes não seja uma obsessão direta e incisiva, né? É a influência. E por que eles nos influenciam? Eles precisam, né? Eles precisam cada vez mais ter acesso, esses espíritos, essa ordem de espíritos, precisa cada vez mais ter acesso à humanidade, né? Para nós, né? Nós humanos, para que cada vez mais a força deles, eles usam o nosso fluido vital. Isso são coisas que eu até nem tenho muito estudo, mas que já ouvi falar e faz muito sentido, né? Eles usam para se fortalecer do nosso, não sei se é bem essa palavra, mas vamos dizer que seja o fluido vital, nos manipulam para que nós, né, ajamos, para que a gente haja conforme eles querem. E isso se torna coletivo. Porque quantas pessoas estão naquele mesmo momento que nós estamos assistindo aquela notícia, ou vendo algo bem negativo ali na rede social, né? Nos deixando levar pelo medo. Quantas milhares de pessoas não estão sendo influenciadas da mesma maneira? E isso se torna absurdamente grande, essa força do medo. E aí eles conseguem ter acesso mais fácil. Eles conseguem se fortalecer. Isso eu não consigo explicar para vocês, né, muito bem, mas eles conseguem se fortalecer para a ação deles ser mais direta aqui conosco. Porque um dia esses espíritos vão evoluir, é lógico, mas ainda estão, né, no mal, querendo fazer mal, não querem o nosso progresso, eles não querem o progresso da humanidade, eles não querem que a Terra evolua a tal ponto que se torne um mundo de regeneração. Eles não querem, a força é grande, pessoal. Nós estamos passando por um momento desafiador e muito importante na humanidade. Por que tantas informações, né, chegam até nós com referência a isso, para nós mudarmos o nosso padrão vibratório, para que a gente se conecte mais com a nossa centelha divina, com Deus, para a gente fazer orações, para a gente se harmonizar, a nossa reforma íntima. Quantas informações, e não só da religião espírita, né, do espiritismo, mas de várias fontes. A intenção é a mesma. Por quê? Para que a gente consiga fortalecer o bem dentro de nós, não nos deixar levar por esses sentimentos negativos, né? E nos protegermos e conseguirmos evoluir e levando o planeta também para essa evolução. É isso.
é essa a intenção desses espíritos negativos. É isso que eles querem. Claro, eu não tenho conhecimento mesmo, não, ainda não li sobre isso, né? Do impacto, mas tanto individualmente como coletivamente o impacto é grande. E esse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês é um mínimo, tá? Claro que temos outras posturas a mudar, né? Realmente encararmos a nossa reforma íntima, né? Para que os espíritos do bem contem conosco, para cada vez mais alargarmos essa corrente do bem, né? Fazendo a caridade, nos deixando levar por sentimentos de compaixão, de empatia pelo nosso próximo, ajudando de alguma maneira, né? Tem a caridade, ela tem várias formas, né? E por aí vai. Então, voltando, né, à programação de televisão, às redes sociais, sejamos conscientes daquilo que estamos vendo, sejamos conscientes do trabalho que essas redes de TV fazem né, para a corrente do mal. Eles muitas vezes são até influenciados, né? É um veículo de influenciação negativa. Novelas, a novela também é baixa a tua vibração, dependendo das cenas, dependendo da temática, a gente se deixa levar pela vingança, o desejo de vingança, tem que matar mesmo. A gente entra na novela, né? Faz tempo que eu não assisto, mas a gente entra ali na história da novela com raiva do vilão, né? Querendo vingança pelo outro lado, né? O lado do bem. Olha só, gente, a gente baixa a vibração. Por isso que eu perguntei para vocês, né? E pergunto para mim também. Nós estamos preparados quando sentamos na frente de uma TV para ver um filme, uma novela, um jornal, né? Nós temos que nos preparar. Quando houver, né? Eu não gosto de assistir telejornal, não gosto, né? Mas quando vou assistir, procuro, se vejo notícias, né, muito ruins, às vezes eu estou na casa de alguém gosta de assistir, né, procuro já na hora, assim, fazer uma oração, puxa vida, que Deus ajude, que Deus ampare esses corações, que os espíritos de luz consigam fazer uma corrente neste país, sabe? E esse é o preparo. Esse é o preparo. E não nos deixarmos levar por sentimentos ruins ao assistirmos outras programações. Lembrando que muitas vezes, também nas redes sociais, as pessoas gostam de colocar notícias impactantes e não verdadeiras, tá? Não são verdade, não tem fundamento aquilo, tá? Até muitas vezes a gente tem pessoas agora colocando sobre enchente com fotos da enchente do ano passado, né? Que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Não é de agora. Mas as pessoas querem o quê? Like. As pessoas agora vivem do like, vivem da interação das pessoas, não tem nada a ver ali, mas querem o like, querem interação, querem comentário. E isso nós temos que ter um cuidado, pessoal, muito grande. E é lógico, para muitos, né, para a maioria, talvez para todos, eu esteja aqui chovendo no molhado, vocês já conhecem essa realidade, já sabem como lidar, eu tenho certeza disso. Mas é só, eu acredito, né, que seja só mais um lembrete para mim e para todos, né, que vierem a assistir esse vídeo, tá bom? Eu já me passei aqui um pouco do meu tempo, falei um pouquinho demais, mas agradeço a presença de vocês aqui. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.